Oi, gente! Estão prontos para falar sobre Dexter? Porque eu estou. Então, gente, vou começar explicando o que eu não assisti a série Dexter toda. Por quê? Quando eu comecei a assistir, eu já estava começando a segunda temporada. Quando eu fui pra continuar assistindo, apareceu que tiraram a série do aplicativo que eu assisto. Aí eu falei, nossa, não vai ter como assistir Dexter. Aí tinha Dexter Sangue Novo, que é a continuação de Dexter. Falei, vou assistir. Aqui no caso vamos falar sobre Dexter Sangue Novo e Dexter Ressurreição, que vem logo em seguida de Sangue Novo. Beleza? Ok? Todo mundo entendeu como vai funcionar isso aqui? Não sei se é Dox ou Brooks, mas ele foi, né, condenado pelo FBI por ser o serial killer. Sendo que na verdade era o Dexter. O Dexter conseguiu escapar e eu fiquei tipo chocada. O que me deixou um pouco, não me deixou chocada, mas o Dexter, né, o filho dele, ele tem um filho e nesse Sangue Novo, gente, o filho dele reaparece e aí ele tem alguns flashes sobre o que aconteceu com a mãe dele e ele nasceu no sangue assim como o Dexter. Vamos falar de Dexter Sangue Novo. De início, a gente não tava entendendo muito o que estava acontecendo, mas depois teve muito spoiler, então eu vou contar um pouco pra vocês do que eu sei. A irmã do Dex morreu, eu esqueci o nome dela, eu sempre esqueço o nome dela. Mas ela faleceu, a esposa do Dexter também. E eu nunca entendi quem foi o assassino. Porque quando o filho do Dexter, né, o Harrison, ele tem alguns flashes, ele lembra de um cara conversando com ele. E provavelmente esse cara que deu um fim na mãe dele. Só que eu não sei quem é esse cara, eu não tô lembrado de ver ele nos episódios na primeira temporada que eu assisti. Provavelmente ele deve ter aparecido depois. E deixa eu ver. Isso, a Largueta faleceu. A esposa do... Ex-esposa do Batista. Gente, o Batista é o que eu mais amo. Eu fiquei muito triste com o que eu descobri depois, né, assistindo Dexter Ressurreição. E o Dexter, ele ficou desaparecido por uns 10 anos, né? Que, pelo que eu entendi, ele ficou naquela cidadezinha, né? Que Dexter Sangue Novo, ele tá numa cidadezinha bem no interior mesmo. Pelo que eu entendi, ele passou os últimos anos lá. Pelo que eu entendi. E lá, gente, ele tem uma casa, assim, uma cabana no meio da floresta. Ele não dá fim a mais ninguém, né? Depois, aliás, depois que a esposa dele morreu, né? Que ele perdeu a irmã dele e tudo mais, ele deu o filho dele pra Hannah. E eu nunca entendi quem é essa Hannah, que também eu não sei quem é a Hannah. Mas deu pra Hannah cuidar do Harrison, né? Aí eles foram pra Argentina. Só que essa Hannah faleceu de câncer. E depois disso, o Harrison, ele foi para vários lares adotivos depois dessa morte dessa Hannah. E aí, enfim, ele decidiu procurar o Dexter, que é o pai dele. E ele acha o Dexter nessa cabana lá. E aí ele se encontra. De início o Dexter fala que não é quem ele tá procurando, né? O Harrison invade a casa do Dexter pra procurar, assim, tal, pistas e tudo mais. Aí o Dexter chega lá, pergunta quem que ele é e fala, sou Harrison, seu filho, alguma coisa assim. Aí o Dexter ficou meio em choque. E aí ele fala que não é quem ele tá procurando. E na verdade o Dexter, ele agora chama de Jim. Nessa cidade ele tem outro nome, ninguém sabe do passado dele, nada. Só que aí depois o Dexter se arrepende. E aí ele vai atrás do filho dele, né? O filho dele ainda tá na cidade. E ele fala, sou quem você tá procurando, que não sei o que aconteceu. Ele quer saber da vida do filho. Só que o Dexter, gente, infelizmente ele não consegue deixar esse vício que ele tem, né, pra trás. Ele acaba dando fim a duas pessoas. Só que, gente, o Harrison, ele não é como o pai dele. Entendeu? Então, tanto que foi, se eu não me engano, foi o próprio Harrison que falou, né, que escreveu uma carta falando pra policial, que inclusive Dexter namorava a policial da cidade. E nisso, gente, o Dexter, ele não trabalhava na polícia, tá? Ele trabalhava numa loja que vendia arma. Então, tipo assim, nada a ver com polícia, esse passado do Dexter acabou. Aí a mulher começou a investigar e ela descobriu, gente, que inclusive, gente, quando o Harrison ele foi pra uma festa, ele acabou usando droga e ele falou pra filha da policial que ele tava se envolvendo com a filha da policial, né? O Harrison se envolvendo com a filha do policial e o Dexter, Jim, se envolvendo com a policial.
E aí ele fala, meu pai não chama Jim. Aí, gente, a policial tava investigando alguma coisa e ela descobre que o Jim, na verdade, é Dexter Morgan. E ela suspeita que o Dexter é o serial killer. Carson, ele não é igual o Dexter. Ele não consegue, sabe, fazer o que o Dexter faz. E aí, no final, gente, no final da temporada de Dexter Sangue Novo, estamos falando sobre Dexter Sangue Novo, tá? Ok? É porque eu falo o nome de uma série e falo o nome de outra. Mas Dexter Sangue Novo, você fala pro próprio filho atirar nele pra dar fim a tudo isso. O filho atira nele. E a policial, gente, é encoberta o caso, né? Fala que foi ela que atirou no Dexter. E depois ela fala que não atirou, tipo, se ela mente e tal. E aí depois ela dá um dinheiro pro menino sair da cidade. Aí o Harrison, ele vai pra Nova York. O Dexter fica 10 semanas em coma. Gente, lembrei do contexto. A policial, ela ia pra uma conferência e o Batista estava nessa conferência. Aí ela começa a conversar com o Batista e o Batista fala sobre o Dexter, que ele era um bom policial, que não sei o que, alguma coisa assim. E aí ele fala, ela tem um filho chamado Harrison. Ele tem um filho chamado Harrison. E aí, nisso, ela juntou os pontos que a filha dela nem comentou com ela que o Harrison tinha falado que o pai dele não se chamava Jim. E ela a gente foi procurando. Não era uma coisa muito difícil de fazer, mas estava lá, Dexter Morgan. Então, gente, Dexter Ressurreição. Vamos falar sobre ele. E essa é me deixou mais chocada e é muito bom. Aliás, eu vou falar só um pouquinho de tudo que vai acontecer. O vídeo vai ser mais curto, né, do que o outro, porque eu vou deixar alguns episódios eu assistindo a cena pra vocês verem a minha reação, gente, porque eu fiquei muito chocada. Mas o Dexter descobre que o Harrison tá em Nova York, ele vai pra lá. O Harrison tá trabalhando em um hotel, só que, gente, infelizmente, ele dá fim em um cara babaca lá. E aí, como ele trabalha no hotel, ele fez tudo no hotel, só que o hotel, ele tem uma fitinha vermelha. E quando foi pro lixão, foi fácil identificar que essa fitinha vermelha era do hotel. Aí a policial muito boa. E ela começa a investigar e tudo mais. O Harrison passa a sensação suspeito, mas não tem nenhuma pista assim muito clara que é ele. E o Dexter, ele vai pra Nova York proteger o filho. Então o Harrison, ele deixa escapar um mancha de sangue que fica no teto. O Dexter invade o hotel, gente, tipo assim, se passa lá pro funcionário e limpa essa mancha, tipo assim, limpa tudo. Ele ajuda o Harrison a passar batido, assim, como suspeito principal. Até aí, beleza. E nisso, gente, tem um serial killer matando motoristas de táxi, de Uber. E aí o Dexter fica chocado, porque chama Passageiro Sombrio, e o Dexter não queria que nenhuma outra pessoa tivesse esse nome, só o Dexter podia ter esse nome. E aí ele vai atrás pra matar esse serial killer, gente, só o Dexter mesmo, né? E aí lá ele conhece um cara de aplicativo que ajuda ele, dá uma casinha pra ele morar, né, tudo certo. Sei onde o Dexter arruma tanto dinheiro, gente, falar bem a verdade pra vocês. Porque lá na outra série, ele era 2 carros, ele tinha a casa. O que o Dexter fazia? Da onde que veio? Não é possível que o Dexter recebia tanto dinheiro. Eu não sei de onde que veio tanto dinheiro do Dexter, mas o Dexter tinha muito dinheiro. E aí nisso, gente, tudo bem. Só que lá em Nova York tem meio que uma sociedade secreta de serial killers. Tipo, você é um cara muito, muito rico, podre rico, que ele faz reuniões com serial killers. E, tipo assim, lá ele tem guardado, tipo assim, ele tem, tipo, um quarto, um cômodo, assim, tipo, no... É porão ou é sótão? Porão, né? Embaixo. E lá, tipo assim, tem coisas de vários serial killers. Tipo assim, o que o serial killer usa pra matar alguém, ou alguma coisa de alguma vítima. Igual no caso do Dexter, tinha lá a caixinha dele com as lâminas com o sangue das vítimas. Só que lembrando que o Dexter não foi condenado. Quem foi condenado foi um outro policial, né? Dogs. Se não me engano é Dogs, gente. Gente, aí pronto. E aí o Dexter se infiltra nessa reunião. E lá ele descobre isso. E até aí, beleza. E nisso, gente, o Batista, gente,
Eu amo o Batista. Ele é um querido. Ele é maravilhoso. Eu assisti, gente, todos os personagens. Acho que ele é o que eu mais gosto, assim, sabe? E ele tá, assim, desconfiando que o Dexter é o serial killer, né? Gente, agora eu quero que acabe logo. Eu só quero que achem ou descubra que o Dexter, tipo assim, que o Dexter é o cara, assim, que acha uma pista. Ou senão, só que o Batista pare de procurar. Porque, nossa senhora... Nossa, gente, tá uma coisa chata já. Tipo assim, o Dexter, ele encontrou meio que uma sociedade secreta que só tem serial killers. E aí, o Dexter matou umas 3 pessoas. 3 desse serial killer, esse grupo. Porque ele tava matando um por um. E aí, gente, agora, tipo assim, o chefe, o líder disso aí, pegou o Batista. E agora o Batista tá amarrado numa maca. E o chefe dessa organização quer que o Dexter mate o Batista. E o Batista tá amarrado, acorrentado. Esse é o Batista, esse que é o chefe da organização, aquele cara baixinho. Essa moça, ela é segurança desse cara baixinho. E eles estão na mansão desse cara, porque esse cara baixinho, gente, ele tem muito dinheiro, o cara é, tipo, muito, muito rico. Gente, eu não tô acreditando que o Dexter vai fazer isso. Não, para, Dexter! Não, gente... Ah! O Dexter não matou o Batista! Pera, Batista, o que você tá fazendo? Ah, gente, o Batista tá tentando matar o Dexter. Não, eles mataram o Batista. Para! Não, não mata ele, por favor. Oh! Mataram o Batista. Mataram o Batista, gente. Não, não mata o Batista, não. Gente, não foi o Dexter. O Dexter tentou salvar o Batista, né? Mas o Batista tentou matar o Dexter porque, por culpa do Dexter, a mulher do Batista morreu e várias pessoas faleceram por causa do Dexter. Não, gente. Batista morreu. Tô muito triste, gente. Gente, eu tô vendo aqui e Dexter tendo alucinações. Tá tendo alucinações com o pai dele, né? O pai dele adotivo. Tá tendo alucinações com o irmão dele. Lembrando, né, que vocês, não sei quem assistiu, mas o Dexter leva de arrasta, né, o próprio irmão, porque o irmão dele queria matar a... Ai, eu esqueci o nome da irmã adotiva do Dexter. Eu esqueci agora. O Dexter tenta matar esse cara, não consegue. Aí, beleza. Aí lá, ele tranca o Dexter junto com o Batista. E, gente, sabe o que tá acontecendo? Vocês estão aqui no porão e lá em cima tá uma festa cheia de policial. Todos os policiais de Nova York estão nessa festa. Inclusive a policial que estava suspeitando que o Harrison era o assassino, gente. Pra vocês terem uma noção. E aí, aí o Dexter conseguiu ligar pro Harrison pra ele ir lá. O Harrison tava trabalhando como garçom nessa festa. O Dexter vai lá, ele acha o código e o Dexter escapa. E na hora que o Dexter tá fugindo, o Batista já tinha falecido, né? Não tinha nem como salvar ele. Ele coloca uma senha errada e começa, gente, um alarme. E, tipo assim, por toda a casa, tudo começa um alarme, tudo. E aí, gente, o que acontece? Simplesmente todos os policiais vão pra esse porão e descobrem o Batista. Descobre tudo sobre os serial killers. E o Dexter, ele leva as coisas dele, se não me engano, ele leva a caixinha dele com os sangues, pra você ter uma noção. E o Dexter, ele dá, assim, um fim nesse cara muito rico, do jeito tradicional, cortado em 9 partes, e joga a gente no rio. E segue a vida dele. Uma vida sem passageiros. Mas quem me tocando não me engana. Esse aqui não sou. O que eu sou? Eu sou Dexter Morgan. Sou exatamente quem eu preciso ser. Exatamente quem você quer que eu seja. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Faz tempo que eu não assisti uma série tão boa assim, que valesse a pena parar um pouco do meu tempo pra gravar um vídeo.
Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, porque eu não sou muito boa em explicar, ainda mais que tinha que explicar Dexter Ressurreição, Dexter Sangue Novo, então é muito confuso falar um pouquinho, sem dar spoiler do que vai acontecer na outra série. Mas foi isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!